Fala, meus consagrados, tudo beleza com vocês? Pessoal, vamos continuar a parte aqui da nossa jornada do curso de reta final sobre Java, focando CESP e Sebrasp, beleza? Estudamos a parte de herança na aula anterior, agora, utilizando aquele conceito de método sobrescrito, vamos estudar a parte de polimorfismo, perfeito? Simbora, pessoal! Então, pessoal, olhem só. Polimorfismo, o conceito mais utilizado é o seguinte: é a propriedade de duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse responderem à mesma mensagem, cada uma de uma forma diferente. Ou seja, ocorre quando a subclasse redefine o método existente, o método herdado da sua superclasse, o que significa métodos sobrescritos. E aí, pessoal, eu faço aqui o meu exemplo, que esse aqui é um exemplo clássico. Quem já foi meu aluno já conhece esse exemplo. Então, quem não foi, vai conhecer. E assim a gente vai dominando aí o mercado. Baleia, homem e macaco. Pessoal, todas essas três classes, elas estendem de mamífero, perfeito? Vamos, então, fazer o seguinte. Mamífero é a superclasse. Ela contém o método locomover-se, ok? Temos baleia, homem, macaco. Se eles estendem de mamífero, então eles vão herdar locomover-se. Concorda comigo? Beleza. Só que baleia herdou locomover-se e deu uma implementação específica. Baleia vai locomover-se nadando. Se eu tenho a classe homem, ele pode também pegar locomover-se e falar, ó, locomover-se, eu vou locomover andando. O macaco vai herdar de locomover-se, né? Vai herdar locomover-se e vai dar uma implementação, vai sobrescrever pulando de galho em galho. Então, pessoal, voltando ao conceito mais utilizado em polimorfismo, é a propriedade de duas ou mais classes derivadas, baleia, homem e mamífero, baleia, homem e macaco, de uma mesma superclasse, mamífero, responderem à mesma mensagem, locomover-se, 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 mas cada uma de uma forma diferente. Locomover-se da baleia é nadando, locomover-se do homem é andando, e locomover-se da macaco é pulando de galho em galho. Ocorre quando uma subclasse, por exemplo, baleia, redefine o método existente, locomover-se de mamífero, né, da superclasse, ou seja, métodos sobrescritos, beleza? Bom, e aí, pessoal, na linguagem Java, as classes podem ser derivadas de outras, herdando campos e métodos dessas classes, e isso nós vimos na aula anterior, ok? E você pode fazer a invocação prematuro, né, que no caso é early bind, é a ligação ou complemento prematuro, e você pode fazer a ligação ou complemento tardio em tempo de execução, o late bind, né, que também é chamado dynamic ou runtime bind, ok? Em tempo de execução, perfeito? Ou também virtual method invocation. Bom, na ligação ou acoplamento prematuro, acontece quando o método a ser invocado é em tempo de compilação. Já na ligação ou acoplamento tardio, acontece quando o método invocado é em tempo de execução. Beleza, pessoal? Bom, a ligação tardia na linguagem Java demonstra um aspecto de característica importante do polimorfismo em Java. A JVM vai chamar um método adequado para o objeto que é referenciado pela variável objeto. Não chama um método que é definido pelo tipo específico da variável objeto. Professor, não entendi nada. Vem comigo. Temos aqui a variável objeto
do tipo mamífero. Só que ele está apontando para quem, galera? Para um objeto recém-criado de macaco, que é uma subclasse de mamífero. Se eu faço variável ponto objeto ponto locomover-se, ele não é chamado, a JVM não chama um método definido pelo tipo da variável objeto mamífero, e sim do método que foi sobrescrito lá em macaco, porque nós estamos fazendo com que a variável objeto, apesar de ser do tipo mamífero, ela está apontando para um objeto do tipo macaco, de uma subclasse. Beleza? Na linguagem Java, todas as invocações de métodos ocorrem através da ligação tardia, exceto nos casos de métodos declarados como private, final ou static, e também os construtores. Então, pessoal, todos os itens, todos os outros métodos são, ok, invocados de forma tardia, em tempo de execução, exceto quando o método for private, final, static ou os construtores. Galera, eu tenho aqui mamífero. Mamífero, ok? É uma classe abstrata, perfeito? Ela contém um método abstrato locomover-se. Ou seja, pessoal, o que isso significa para mim? Significa que as subclasses que irão herdar de mamífero terão que, de uma forma a implementar, herdar, locomover-se e dar uma implementação. Porque aqui, no caso, é uma classe abstrata mamífero. Eu não tenho como criar um objeto desse cara, mas eu posso criar uma variável objeto do tipo mamífero. Só não posso fazer new mamífero, criando um novo objeto de mamífero, ok? Perfeito. Aí eu tenho o macaco. O macaco é extende de mamífero. E ele vai override, ele vai pegar o locomover-se e vai dar uma implementação. Return, pulando de galho em galho. Baleia, pessoal, também extende de mamífero. Locomover-se, return, nadando. Homem, extende de mamífero. Locomover-se, return, andando. Beleza? E aí eu tenho homem X, pessoal, que aí no caso é mais uma classe mais específica. Essa subclasse aqui, ela vai já estender homem. Então, na minha hierarquia, eu tenho macaco, homem, que estende de macaco, desculpa, mamífero, homem, homem que estende de mamífero, perfeito. E eu tenho um homem X, que estende de homem. E ele vai fazer o seguinte, ele vai herdar o locomover-se do homem, que é andando, só que ele vai também sobrescrever de uma forma específica. Return voando, porque o homem X, né, o X-Men, ele aí vai ter o poder de voar, ok? E aí, pessoal, eu pego, faço o seguinte, eu vou criar uma variável objeto do tipo mamífero. E eu faço com que essa variável objeto aponte para um objeto recém-criado da subclasse macaco. E se eu faço variável objeto.locomover-se, esse locomover-se vai vir de onde, pessoal? Do objeto da classe macaco. Depois, mais na frente, eu faço variável objeto igual a new baleia. Se eu faço variável objeto.locomover-se, galera, esse locomover-se vai vir de quem? Do objeto baleia, ou seja, nadando. Se eu faço variável objeto new homem, e eu faço aqui variável objeto.locomover-se, será andando. Mas na frente, variável objeto aponta para new homem x. Se eu faço variável objeto.locomover-se, será o que, pessoal? Voando. Voando, ok? Aí tem o seguinte, deixa eu ver aqui. A variável objeto de uma subclasse, ok? Apontando para um objeto da superclasse. Pessoal, e aí nós vamos ter tipos incompatíveis, ok? Vamos dizer assim, a lógica, ok? É você fazer uma variável objeto de uma superclasse que possa apontar para objetos recém-criados das subclasses. O contrário que não é permitido,
Beleza? E, pessoal, se eu for executar lá o código, vai ser o seguinte: macaco pulando de galho em galho, baleia nadando, homem andando, homem X voando. Beleza? E aí temos a outra, né, outra informação, mas vamos lá, galera. Julga o próximo item. Vamos lá. Em virtude do polimorfismo implementado na linguagem Java, um método da forma empregado ponto calcular salário tem a sua invocação resolvida em tempo de compilação do código. Pessoal, a não ser que seja private, final, static, qualquer invocação de método é em tempo de execução. Beleza? Ok? Se, aí no caso aqui, se nós temos um método, se ele não for private ou final ou static, ok? No caso, ele vai ser em tempo de execução. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, na próxima aula, nós iremos ver a parte de interface. Perfeito? A parte de interface. Então, quando você estudar a parte de herança como polimorfismo, vejam que a ligação entre herança e polimorfismo são os métodos sobrescritos. Eles são a chave do principal conceito do polimorfismo. Perfeito? Então, vejo vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!